Pessoal, boa noite. Daqui a pouquinho começamos. Tudo bem? Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem. Pessoal, eu vou compartilhar a tela com vocês, o material que nós trabalhamos na aula passada, para que a gente faça a discussão na aula de hoje, tá?
Então, vamos começar a nossa aula. Boa noite a todos. A aula passada, nós falamos da importância, né, da constitucionalidade, né, e quanto isso foi importante naquele momento lá na Inglaterra. Porque foi a partir das revoluções liberais, né, que nós acabamos por transitar do absolutismo para um absolutismo constitucional. Então, é como se existisse a monarquia, mas também o parlamento, né? E o mais interessante é que, a partir daí, toda a sociedade britânica respeitava um modelo constitucional sem, ao menos, ter uma constituição por escrito. Então, o common law, né, foi um direito constitucional, porque nasce aí a constitucionalidade. E isso representa um marco extremamente importante para o direito, na história do direito. Por quê, pessoal? A partir daí, o mundo, né, acaba optando por construir, né, as suas cartas magnas, né, as suas constituições. E é claro que depois de todo esse fato histórico, mais recentemente, né, a partir da Revolução Americana, da Revolução Francesa, né, e pós Segunda Guerra Mundial, surge aquilo que nós consideramos de mais importante no mundo, né, que são os direitos humanos. Então, esses direitos humanos, eles são documentados, escritos, né, pela Organização das Nações Unidas, e a Carta, né, dos Direitos Humanos foi, a Declaração, propriamente dita, dos Direitos Humanos, foi publicada em 1948. Então, nós entendemos, né, que esses direitos humanos, eles foram se constituindo ao longo da história, principalmente a partir do surgimento do constitucionalismo, né? Porque a partir do momento que os países, né, constroem a sua constituição, nós nos aproximamos da democracia, nós nos aproximamos do respeito ao exercício de cidadania, né, a garantia dos direitos civis, políticos e sociais de toda uma sociedade, né, e é óbvio que esse momento, né, da Inglaterra como pioneira faz com que o mundo se espelhe, né, reflita sobre o que aconteceu e cria aí as suas constituições. Então, não vamos esquecer que a Declaração dos Direitos Humanos, né, compostas de pelo menos 30 artigos extremamente relevantes. Se der tempo, eu vou até passar aqui por alguns deles. Ele é fruto, né, das revoluções americana, né, nunca se esquecendo que os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra, né, assim como o Brasil, né, foi colônia de Portugal, os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra. E além dessa Revolução Americana, a Revolução Francesa e também o pós-Segunda Guerra Mundial faz com que surja a necessidade da criação, né, da Declaração de Direitos Humanos, pois entende-se que o humano necessita de respeito e de direito garantido, né? Então, a gente pode dizer que toda
esses artigos que garantem os direitos humanos, eles estão completamente imbricados no constitucionalismo. Então, eu vou fazer aqui uma revisão, né, do que a gente viu a aula passada. Depois eu vou abrir a aula para que cada um possa se posicionar diante desse assunto, porque eu pedi para vocês lerem, né, para a gente poder discutir e fazer uma aula mais interativa. Então, vamos lá. Então, os britânicos, eles representam, né, o sistema jurídico, e a gente diz que esse sistema jurídico ele é altamente sólido e milenar, né, porque tudo praticamente surge na Inglaterra. Né? Então, eles deixam um legado para o mundo civilizado, né, para a civilização, pensando na construção de uma Carta Magna. Né? A Carta Magna nada mais é do que a Constituição. Então, a partir dessa Constituição, nós conseguimos obter, né, julgamento justo, a garantia de direito humano, né, a todos os cidadãos. Quando nós falamos de cidadão, nós estamos falando de cidadania, né, que é a garantia dos direitos civis, políticos e sociais. Né? Então, vamos adiante. Então, conhecer, né, esse sistema jurídico do Reino Unido, que compreende aí a Inglaterra e a Escócia, é uma experiência muito interessante que juízes, né, brasileiros aqui da contemporaneidade acabaram buscando registros sobre essas experiências lá no Reino Unido, e inclusive isso foi motivo para que a gente construísse, né, em 1988, a nossa Constituição. Então, nós conseguimos, né, nos espelhar naquele momento do common law, né, que seria esse direito predominantemente jurisprudencial. Né? Então, essas jurisprudências, gente, elas se constroem a partir de precedentes. Né? Então, quando há precedentes, nós conseguimos construir uma jurisprudência. Então, o que significa isso? Às vezes, nunca antes alguém entrou com um determinado processo. Aí, de repente, uma pessoa buscando seus direitos entram, né, com um processo e, a partir daquele processo, se constrói uma jurisprudência para outras pessoas que, de repente, virão a processar com o mesmo propósito. Né? Então, até hoje, né, nós temos muitas situações que não existe uma jurisprudência, mas quando alguém entra, né, com o processo, a partir desse processo se constrói uma jurisprudência. E isso é permitido por conta da constitucionalidade. E isso só foi possível a partir de um regime, né, e de uma defesa dos iluministas, né, porque lá no período de absolutismo isso não era permitido. Né? Então, a gente traz aqui alguns filósofos, alguns pensadores iluministas franceses, como Voltaire e Montesquieu, né, que faz com que a Revolução Francesa ela começa, né, tendo raízes na Inglaterra. Por quê? A partir do momento que se cria a constitucionalidade, os direitos, né, do humano, as pessoas se tornam mais críticas e acabam reivindicando muito mais os seus direitos. E a Revolução Francesa foi um momento de reivindicação de direitos, né, de uma sociedade. Então, os britânicos, apesar de serem extremamente
nacionalistas, né? Eles são extremamente patrióticos, assim como os americanos, os franceses, os alemães, mas eu diria que, mais exageradamente, os britânicos, eles se orgulham, né, dessa monarquia constitucional. O que significa isso? Que eles mantêm a rainha lá, né, eles mantêm a monarquia, mas eles também construíram um parlamento, né? Então, ambos se conversam na garantia do exercício de cidadania. E eles se vangloriam, né, diante para o mundo, dessa dialogicidade, desse diálogo que existe entre a monarquia e a supremacia do parlamento. Então, a rainha ela não toma nenhuma decisão sem consultar o parlamento, e o parlamento também não toma nenhuma decisão sem consultar a monarquia, né? E impressionante, né? A Inglaterra, ela não tem uma constituição escrita, mas eles têm um respeito por esse construto histórico e não abrem mão dessa segurança jurídica desde o período do Common Law até o presente momento. Tá? Isso significa que todos são submetidos à lei, inclusive a monarquia, tá? Inclusive o monarca. Então, os britânicos, eles não adotam, né, como eu disse, a Constituição escrita, mas eles seguem os princípios, né, lá do Common Law, né, e reforçam isso, e reforçaram isso de uma certa forma com a Convenção Europeia de Direitos Humanos. Eu falei para vocês agora, graças a essa experiência da Inglaterra e esse momento de construção de constitucionalidade, é que lá no futuro, e mais especificamente em 1948, por determinação da ONU, da Organização das Nações Unidas, é publicada a Declaração dos Direitos Humanos, né? E praticamente com base no direito civil, né, e no direito constitucional, que é o Civil Law e o Common Law. Então, vamos imaginar que, para se construir tudo isso, se valorizaram os precedentes, né, dos tribunais, adotados em julgamentos anteriores, por isso que se construiu jurisprudência. Então, se hoje, pessoal, vocês, como futuros advogados, podem consultar jurisprudência, essa jurisprudência ela só passou a existir graças a essa experiência vivida lá atrás, né? E fica muito tranquilo e mais fácil zelar pelo cumprimento das leis, né? E pela atuação do Poder Judiciário quando há jurisprudência para ser seguida, né? Porque a jurisprudência ela tem uma relação direta com a experiência vivida no ato de justiça. Então, vamos entender aqui, vamos ver algumas tradições filosóficas e políticas inglesas que inspiraram o mundo, né? Então, a gente tem aqui o filósofo inglês John Locke, que desenvolveu o contratualismo, né? Opondo-se completamente ao absolutismo de Thomas Hobbes. Né? Quando a gente fala de liberalismo, pessoal, nós estamos tirando o poder centralizador da monarquia, tá? Então, isso que é o liberalismo da Inglaterra. Quando se cria a possibilidade de discussão entre o parlamento e a monarquia, nós estamos falando do liberalismo que ocorreu lá na época. Então, aqui a gente apresentou a aula passada algumas obras, né, que justificam
né, a questão da Revolução Inglesa de 1688, e que dali surgem alguns princípios, né, entre eles os quais o homem não delegou ao Estado senão os poderes de regulamentação das relações externas na vida social, pois reservou para si uma parte de direitos que são indelegáveis, nesse caso aqui o direito à vida e a um julgamento justo, e isso não tem discussão, as liberdades, né, fundamentais, que é o direito à vida, como todos os direitos inerentes à personalidade humana, né, que é a liberdade de expressão, o direito de ir e vir, né, e isso são direitos anteriores e superiores ao direito do Estado, né, que é o jurídico, né, propriamente dito. Então, dentre as obras de John Locke, destacam-se pela sua importância dentro desse princípio, né, de pensamento filosófico moderno. Essa é uma obra que eu falei para vocês, se no futuro vocês quiserem ler, é interessante, que são as Cartas de Tolerância, ensaios sobre o entendimento humano, a racionalidade do cristianismo, tratados sobre o governo e algumas reflexões sobre a educação. Então, mais importante, pessoal, é entender essa questão da tolerância, porque de uma forma filogênica e quase natural, a gente percebe que o homem, né, de uma forma geral, é muito intolerante, né? E é impressionante, né, como a gente ainda não aprendeu, né, que a tolerância significa estar desprovido de preconceito, de discriminação, né? Então, quando a gente perpassa pelo preconceito e pela discriminação, nós estamos falando de intolerância. E, principalmente, a discriminação, ela é considerada crime, né? E o ato de discriminação, ele fere todos os artigos, né, constitucionais, portanto, todos os artigos da Declaração dos Direitos Humanos. Então, se não houvesse, né, essa experienciação do common law e não tivéssemos o crivo da constitucionalidade, que futuramente gerou, né, a garantia dos direitos humanos, os homens viveriam em perpétuo estado de guerra e se não houvessem delegado seus poderes a um governo capaz de garantir, né, a liberdade e a igualdade. Então, vocês vão perceber que o objeto maior de qualquer constituição é a liberdade e a igualdade dos povos, né? Isso, e eu diria mais, e a fraternidade, né, entre esses povos, que é sinônimo de uma democracia que começou a se construir lá na Grécia Antiga, né? Então, aqui é um termo em espanhol, né, que não, a gente já falou sobre isso, então eu vou passar adiante. Tem uma obra aqui do Montesquieu, né, que é do Espírito das Leis, né, como que a gente constrói uma política pública, como a gente constrói uma legislação, e é importantíssimo perceber que no momento de se construir um discurso proclamado, uma lei, uma regra, uma norma, nós precisamos ser muito subjetivos, né? Entendendo todos os fenômenos que movem a vida humana, né? Principalmente os valores, a questão cultural, isso é muito importante, né? Ou seja, respeitar tudo, né, que dá sentido de existência
individual e coletivamente, né? Porque só assim a gente consegue a equidade, né, entre a democracia e a aristocracia, né, pensando no caso dos países que mantêm, né, até hoje a monarquia. Independente dessa sintonia entre a monarquia e o parlamento, é importante a liberdade política, né? O direito de voto, a garantia do direito político. Abuso de poder não é bem-vindo, né? Isso é inconstitucional. É interessante a gente fazer até um olhar para o que o Brasil está vivendo nesse momento, né? Pessoas completamente neófitas no poder, né? Ignóbeis no poder, negligenciando a Carta Magna do país, que é a Constituição do país, querendo, de uma forma totalitarista, interferir, né, politicamente em instâncias que precisam ter imparcialidade e autonomia, né? Aqui no Brasil, a gente pode dizer que essa instância, de repente, poderia ser a Polícia Federal, né? E o Supremo Tribunal Federal, o jurídico, né? São instâncias que precisam ser respeitadas com imparcialidade e que não há possibilidade de uma interferência política nessas esferas por conta da legitimidade, né, que todos precisam ser submetidos, né, que é a lei, né? Todos precisam ser submetidos à lei. E essa lei ela precisa ser transparente, ela precisa ser respeitada, né? Então, não importa o staff, né, de poder que você ocupa, você também está sujeito a esta lei, né? Então, a gente precisa ter respeito e discernimento, né, sobre isso. Né? Então, há que se haver uma coerência e respeito entre os poderes, né, legislativo, judiciário e executivo, para que não haja oprimido e opressor, né? Então, esses poderes, eles precisam estar paralelamente em funcionamento de forma imparcial e respeitosa. Senão, não há possibilidade de que o direito civil seja respeitado. Então, se não houvesse a criação, né, pessoal, desses três poderes, né, o de fazer as leis, o de executar as resoluções públicas e o de julgar os crimes ou a divergência dos indivíduos, nós viveríamos uma completa barbárie, né, nas civilizações contemporâneas. E foi graças à obra desse pensador francês, John Locke, que fez com que se avançasse, né, na separação e na autonomia, né, desses três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, eles são considerados, né, tanto Locke quanto Montesquieu, eles são considerados autores modernos, né, assim como autores que influenciaram
né, um pensamento da Constituição inglesa, que é o Common Law. Voltaire, né, ele acabou se exilando na Inglaterra e passou a admirar muito, né, o país vizinho, porque naquele momento ainda não havia, né, na França a liberdade para se construir a Constituição tal como o Common Law, né? Então ele acabou tendo que se amparar no país vizinho e foi um grande admirador da construção da legislação naquele período. E, obviamente, que os pensadores ingleses, né, posterior à Revolução Gloriosa, né, eles criam as condições para o iluminismo francês. Então, graças à França, ela acabou sendo sequaz, né, uma seguidora, né, da Inglaterra, né, e acaba construindo também a sua Carta Magna, né, a sua Constituição. E, obviamente, se inspirando na democracia, né, ateniense, grega, né, lá do início em Sócrates, né, conforme eu expliquei em aula presencial. Aqui a gente afirma, né, que em 1215, né, aos homens livres da Inglaterra, é um grande marco civilizatório na história da democracia. Então, é milenar realmente, né? Nesse período já se inspirava pela liberdade, né, pela democracia, pela garantia de direitos. Então, como a liberdade de se posicionar, de pensar, de construir conhecimento, é chamada a Carta das Liberdades. Aqui também nós já discutimos, né, que a gente tem um padrão, né, de governo constitucional que foi construído naquela época e hoje os países, né, do mundo civilizado tem como modelo. Ali foi escrito, né, de uma forma organizada a Constituição, né, dos demais territórios. Continuando. Aqui começa a surgir alguns pensamentos de oposição e de situação. Só um minutinho, pessoal, que estou tentando admitir uma. Pronto. Deixa eu compartilhar de novo, que sumiu aqui minha tela.
Bom, gente, então o que que acontece? É bem interessante essa citação aqui. Nenhum homem livre será detido ou encarcerado ou esbulhado ou exilado ou de qualquer forma destruído, nem o perseguiremos ou mandaremos persegui-lo, a não ser pelo julgamento legal dos seus pares e segundo a lei do país. A expressão homem livre, né? A Magna Carta excluía de qualquer possível benefício a grande maioria do povo que ainda se achava na condição de servo da gleba. Então, pessoal, aqui surge a questão da liberdade e da aquisição de um julgamento justo, né? À luz de uma construção de leis que mantinha a ordem, né? E a legitimidade do humano, né? Isso aqui é muito interessante, né? Então, 4 séculos depois da Revolução Gloriosa de 1688, destituiu o rei católico Jaime II da dinastia Stuart e assumiu o trono da Inglaterra e Escócia e País de Gales, sua filha, a protestante Maria. E as principais consequências da Revolução Gloriosa foi o fim, né, do absolutismo monárquico britânico, aumentou-se o poder do parlamento, da estabilidade política e econômica, o surgimento das condições necessárias para que mais tarde ocorresse um grande marco histórico que foi a Revolução Industrial, né? Então, a Revolução Industrial, ela acontece na Inglaterra no século XVIII, né, e influencia o mundo, né, a partir daí. Graças a essa Revolução Industrial, que por pressão dos ingleses no restante do mundo se acaba com a escravidão, né, porque na escravidão o modelo econômico era extremamente agrário, né, e essas pessoas passam a se dedicar muito mais à indústria do que à agricultura e por conta no mundo, né, a indústria vai se expandindo e a gente começa aí um processo de desenvolvimento e geração muito grande. Então, na prática, né, a Revolução Gloriosa, ela foi uma grande reforma sem derramamento de sangue, né, e que influenciou o mundo em termos de restauração, né, e de autonomia e de fortalecimento, né, dos parlamentos, né, em geral. Aqui a gente já discutiu. Aqui surge um grande sociólogo alemão, né, que é o Max Weber, né, que fala da autoridade tradicional, né, ele faz aqui algumas citações, mas Weber ele diz o seguinte, né, que há a necessidade de que as edilidades, de uma forma geral, oficiais possam dar legitimidade, por exemplo, ao conhecimento. Então, para Max Weber, pessoal, você pode ter uma experiência incrível, mas se você não passar por uma escola e adquirir um diploma, não há legitimidade do seu conhecimento. E é impressionante como, desde esse período até hoje, você pode ter experiência do mundo todo, mas você precisa de documentar esse conhecimento. Por isso que a gente tem aí as universidades que precisam emitir diploma, certificado, para comprovar legalmente que esse conhecimento foi construído, né? Então, isso é uma contribuição de Max Weber. Vamos lá.
Então, é tão forte, né, essa questão do cumprimento da ordem, da regra e da lei, e foi tão conectado, né, a monarquia com o parlamento, que a Inglaterra ela entende que não há necessidade de uma constituição escrita, porque foi tão forte historicamente a contribuição dela para a questão das liberdades e da Constituição, que até hoje ela não precisa disso escrito, mas ela faz isso nos seus departamentos jurídicos, né, de uma forma geral, o cumprimento disso faz parte do cotidiano específico de cada um dos membros dessa sociedade. Né? Então, é possível, né, que a rainha, né, a monarquia, ela possa intervir e exercer os seus poderes, mas ela também se limita, né, e respeita o poder do parlamento, como eu havia dito para vocês. Né? E a partir desse sistema democrático entre o parlamento e a monarquia, é que os britânicos continuam de uma forma brilhante, garantindo o exercício, né, de cidadania e o respeito por essa constitucionalidade. Então, agora, pessoal, eu vou parar aqui a apresentação e eu abro a aula para que a gente possa discutir a respeito de tudo isso. Eu tinha pedido para vocês fazerem uma leitura, né, de tudo isso para se posicionar aqui na aula. Então, fiquem à vontade. Eu gostaria que alguém fizesse comentários, tirassem dúvidas, né, sobre esse assunto. Quem se manifesta? Professor. Vamos lá. Professor? Pode falar, Francis. Então, não sei, né? Eu pesquisei um pouquinho sobre o Common Law, dei uma pesquisada bem básica, e é basicamente o direito que se dá através de costumes e precedentes. Pelo meu entendimento, um pouco aqui no Brasil, não muito, né? Mas um pouco aqui no Brasil, a gente já utiliza um pouco dessa forma jurídica, porque, por exemplo, a Constituição fala que, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Porém, a gente já tem o STF que determinou, né, como união familiar, a união entre dois homens ou duas mulheres. Isso seria uma forma de common law, por exemplo? Com certeza, Francine. Nossa, perfeita a sua fala. É a jurisprudência, porque enquanto alguém não entra, né, com um processo, nós não temos precedente. No momento em que algumas pessoas entram com o processo, gera uma jurisprudência, um precedente, e o direito ele vai ganhando outras formas, né, de agir. É isso mesmo. E nós nos inspiramos exatamente nessa experiência, nesse conhecimento experiencial do Common Law, né, para que hoje não só o Brasil, mas o mundo como um todo movimenta, né, a cinemática jurídica que se perpassa pela questão constitucional, que é essa questão da liberdade, né, de se posicionar e de buscar o seu direito. Né? Excelente a sua fala. Obrigada, professor. Então, basicamente, o que a gente tem hoje de jurisprudência vem totalmente enraizado do common law, porque aí, por exemplo, não é lei, mas é costume, digamos assim. Exatamente.
Exatamente. Entendi, professor. Por isso que é tão importante esse momento da história do direito. Por isso que essa nossa disciplina ela é extremamente relevante na formação de vocês, né? A gente não poderia jamais passar batido sobre esse assunto, né? Porque isso é muito importante para a construção do direito contemporâneo, né? Atual. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Boa noite, professor. Pode falar. E me chamou muita atenção a explanação Fala um desse... pouquinho mais alto, porque o teu som não estou conseguindo ouvir, Reinaldo. Oi, está me ouvindo? Bem baixinho. Bem baixinho? Eu acho que, não sei se é o seu celular, alguma coisa. Não estou conseguindo ouvir o teu áudio. Estou utilizando o notebook. Está me ouvindo melhor? Não estou. Não. Aperta aí do ladinho do seu celular. Você está no celular? Não. Eu estou através No do notebook? notebook. Eu não sei. Vocês estão ouvindo, pessoal, Reinaldo? Oi? Eu estou ouvindo bem baixo, mas Bem pode baixo? falar, Reinaldo. Eu vou fazer uma mudança aqui, só um instantinho. Tá bom. Eu vou fazer mais umas mudanças aqui, eu já entro em fala de novo. Só um instantinho. Tá ótimo. Fica tranquilo. Enquanto o Reinaldo se ajeita, gente, você queria falar, Danilo? Pode falar. Alguém quer falar? Pode falar. Guilherme. Guilherme está saindo. Professor, é Valdenite. Oi, Valdenite, pode falar. Então, é que o senhor chegou a comentar do período assim que estamos vivendo, né? No mundo Sim. da política. O senhor acha que se o judiciário der brecha, não tiver pulso firme, nós podemos assim, pode haver um retrocesso Não nos tenha direitos dúvida. que Não foram tenha adquiridos? Não tenha dúvida. Né? É, Você pode ter certeza disso. Né? É muito óbvio, né, que a gente tem pessoas no Poder Judiciário altamente eloquentes, né, altamente inteligentes, que, como diz Max Weber, né, documentalmente formadas, cientistas jurídicos de renome, né, porque graças à a construção de políticas públicas, a área jurídica, ela exige muito, né, dos seus profissionais, né, a partir da ordem, né, dos advogados do Brasil. Né? Então, a gente está falando tanto em nível regional como em nível federal. Então, por isso que a formação de um jurista é muito séria, né? Requer estudos e substratos científicos muito fortes, uma propriedade
né, intelectiva e técnica para esse grupo de pessoas. Por quê? Por que existe essa exigência, pessoal? Porque o dia que as departamentalizações jurídicas forem frágeis, nós perdemos a ordem, né, e a organicidade social. Então, eu penso que uma crise política, né, com o poder judiciário não é nada inteligente, tá? Porque dificilmente há possibilidade de um ganho com tudo isso. Porque o que move a ordem e a organização de uma sociedade é o jurídico, né? E são pessoas que têm propriedade para argumentar e contra-argumentar. Então, eu não acredito, sinceramente, que quem inicia uma posição bélica com o poder jurídico possa se sair vitorioso, né? Então, eu entendo que daqui a pouco essa crise ela se assente, né? Ela se acalme, porque não é um bom caminho. E é claro que se o jurídico não se posiciona da maneira que todos vêm se posicionando, com certeza absoluta há um retrocesso e há sim um desrespeito à Constituição e um desrespeito à democracia. Sua pergunta é excelente, Valdenite. Obrigada, professor. Eu me refiro assim, mais ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Mas o Supremo Tribunal Federal, ele não é a supremacia isolada. Ele também precisa estar em sintonia com o jurídico de uma forma geral, né? Desde a primeira instância até a última, né? Então, é uma gestão colaborativa e participativa, né? Tudo bem que lá existem os ministros, né, que representam a Corte Suprema, mas existe toda uma estrutura que antecede essa Corte Suprema. Então, por mais que um ministro de Justiça ele seja indicado pelo chefe de Estado, ainda assim nós não podemos desconsiderar tudo aquilo que foi construído desde a nossa primeira Constituição até a atual. Né? Porque ele também, mesmo como ministro, ele está submetido à lei. Então, ele não pode cometer nenhum ruído, nenhum pleonasmo, né, jurídico, porque ele acaba atestando a sua incompetência técnica, né? E isso, muito provavelmente, ninguém vai fazer. Entendi. Obrigada. Imagina. Gente, estou esperando outras pessoas se posicionarem. Até agora está bem rico aí a nossa discussão. Fala, Danilo. Danilo está sem áudio. Mais alguém? Vamos eu de novo. Professor, vamos lá, Francine. Ótimo. Só uma dúvida. Porque, por exemplo, o Max Weber, ele fala, né, que você tem que ter um diploma para legitimar o seu conhecimento. Isso veio bastante para nós brasileiros, porque atualmente, por exemplo, se você vai em uma entrevista de emprego, para qualquer vaga que seja, por mais que você
faça algum teste que demonstre o seu conhecimento, eu acredito, mas posso estar errada, que essa vaga, digamos assim, ela obviamente tem muito mais propensão de ser daquele que apresenta um diploma, uma especialização naquilo, né? Isso mesmo, Francine, é bem isso mesmo. Eu falo que em alguns, eu conheço, né? Sou, né, coordenador de curso, coordenador acadêmico em instituição de ensino superior. E muitas vezes você quer trazer um profissional excelente, né, de mercado, mas ele não tem uma pós-graduação, ele não é mestre, né? Então, o que que acontece? Nós ficamos impedidos de dar um emprego para essa pessoa. Ele tem o notório saber, né, a experiência, às vezes até muito maior do que aquele que tem o diploma, mas pela lei só é considerado e legitimado esse conhecimento a partir de um documento oficial emitido por uma instituição, né? E vamos entender instituição como lei, tá bom? Não como local. Então, a gente tem instituição privada, né, que são as leis que garantem direitos individuais, né, e particulares, por isso é instituição privada, e a gente também tem a instituição pública, que são leis que atendem o interesse de todos, né, de uma forma geral. Tanto instituição pública quanto instituição privada requer comprobabilidade de conhecimento, de propriedade e tudo mais. Então, mesmo que você diga, eu tenho esse conhecimento, nós precisamos de um documento comprobatório desse conhecimento. Isso nasce em Max Weber. Por exemplo, nós falamos assim, eu sou dono desta casa. Você pode ter construído a casa, você pode ter feito todas as melhorias na casa, mas se você não tiver um documento comprobatório, uma escrituração dessa casa, você não tem como provar que ela é sua, né? Então, Max Weber, ele também é muito conhecido por ser um grande nome da burocracia. O que é a burocracia? É exatamente essa documentação necessária que se cria para garantir a legitimidade e a propriedade, né? Então, todos nós, né, da área jurídica, vamos dizer assim, nós precisamos ser favoráveis à burocracia, porque é somente ela que garante o direito de propriedade e de legitimidade. Tá? Então, a gente precisa mudar o discurso. Ai, que coisa chata, muita burocracia. Quanto mais burocracia, mais próximo da garantia do seu direito você está. Quanto menos burocracia, mais distante da garantia do direito você está. Então, a partir de hoje, vocês vão ser favoráveis e adorar a burocracia, tá bom? Quanto mais burocrático, mais seguro, digamos assim. Mais seguro. Mais seguro. Então, eu não quero, de agora em diante, que vocês reclamem da burocracia, porque a burocracia, ela é a pura expressão da legalidade das coisas. Então, o advogado, assim como qualquer outro profissional, quanto mais burocrático, mais sério é o trabalho e mais garantia o usuário vai ter diante dessa burocracia. Então, a burocracia nasce em Weber e se espalha pelo mundo como garantia de direito. Tá, pessoal? Isso é muito importante. Às vezes a gente fala, poxa, que demorado isso, poderia resumir, fazer logo direto. Não, porque a gente não consegue garantia de direito futuro, né? Então, o presente é trabalhoso, mas te garante para o futuro, né? Então, Weber, ele também é o nome, né, da burocracia. É importante vocês aprenderem bem
Max Weber. Sim, professor. Mais Oi, alguém professor. gostaria de se posicionar? Opa. Reinaldo, pode falar. Não sei se Agora melhorou. melhorou. Agora melhorou significativamente. Melhorou? Opa, ótimo. Vamos lá. De tudo que a gente viu nessa aula, o que me chamou muito a atenção, a importância a partir do ilusionismo. Iluminismo. Principalmente porque, além de ter a separação dos poderes, que veio logo em seguida, porque antes eu tinha a mesma pessoa que ela ia decidir o que ia fazer. Os três poderes estavam com uma pessoa só, vamos pensar assim, né? Exatamente. E com a separação dos poderes, além de poder ver melhor, decidir melhor os direitos para as pessoas, garantir a possibilidade da pessoa ter ali um olhar mais humano e democrático também com relação às questões. E quando a gente pensa no common law, que é a jurisprudência, que são as situações já vivenciadas, né? É outra questão que me chamou muita atenção, pelo fato de, com base em questões já vivenciadas, trazer e dar garantia que algumas questões elas não sejam, vamos pensar assim, perdidas em relação de estar ali garantido coisas que já ocorreram e tem que assegurar aqueles direitos às pessoas no presente e até no futuro. Isso mesmo. Veja, Reinaldo, olha que interessante a sua fala. Primeiro, que essa separação dos poderes garante a imparcialidade de cada um deles, para que cada um deles não abusem do poder. Porque um poder é como se um poder estivesse olhando a atitude do outro, por intermédio da lei. Então, isso garante a legitimidade, né? E que esses poderes, independente de quem os representa, estão também submetidos à lei, né? Então, isso é muito interessante. Então, veja bem, nós temos lá o Poder Judiciário. Ele é isento da responsabilidade do cumprimento da lei? De jeito nenhum, né? Porque Exato. tem lá o Poder Executivo e o Legislativo, né? Aquele que constrói a legislação. Então, essa separação dos poderes garantiu, né, a partir da Constituição, de que os regimes totalitaristas, né, que são representados pelo abuso de poder, caísse por terra, né? Então, isso é um ganho muito grande. E um outro ganho é a dialogicidade, o diálogo que esses poderes precisam ter entre eles em prol da organização e da harmonia social. E isso é o sinônimo maior de civilidade, né? De civilização. Então, olha que interessante. Antes desse conhecimento experiencial vivido lá pelos britânicos, nós não tínhamos nenhum precedente, nós não teríamos, né, nenhum precedente para se construir as constituições, né? E é por isso que hoje nós temos a tão respeitada jurisprudência, né? O que faz do direito um espaço improvável de verdade absoluta. Olha que interessante. Porque, como a gente tem respeito pelo humano e por aquilo que ele considera ser de direito, uma vez que ele reivindica isso ao poder judiciário, né, ao jurídico,
e, de repente, numa discussão, né, e numa defesa desse direito, fica provado, né, é comprobatório a legitimidade desse direito, isso vai ser fruição para outras pessoas que, de repente, não perceberam o seu direito e, a partir dessa experienciação, percebe que há um direito e assim, nós temos evolução, né? E, inclusive, evolução humana, né? A gente tem avanço tecnológico. Então, a jurisprudência, pessoal, é extremamente importante. Então, qual é a minha dica para vocês? Quando vocês estiverem atuando como advogados, e, de repente, um cliente procurar vocês e entrar com processo sobre um determinado assunto, antes de vocês começarem a montar qualquer peça, é interessante consultar muitos processos semelhantes para ver a possibilidade de ganho de causa ou não, né? E também, se não perceberem nada semelhante em processos anteriores, saibam e tenham consciência de que vocês criarão, a partir daquele processo, jurisprudência para os próximos, né? Porque vocês estariam aí sendo o primeiro a defender, né, um determinado tipo de direito. Excelente a sua contribuição, Reinaldo. Ok. Uma outra questão, quando se fala do common law, a jurisprudência, ela é limitada dentro do país ou ela extrapola vivências que eu posso trazer de uma situação de um outro país? Ela extrapola, tá? Ela tem... Quando vocês vão ter no curso... Não tem vocês fronteira. vão estudar direito internacional. Vocês vão perceber que há modelos... precisa ver aí, porque assim, o Reinaldo, cidadania, ela depende da Constituição de cada país. Olha que interessante. Então, você pode... Sim, por exemplo, o José Murilo de Carvalho, ele fala de cidadania no Brasil. Quando você pega Marshall, ele fala de cidadania no mundo. Então, para você se inspirar numa jurisprudência de outro país, você precisa mergulhar na Constituição daquele país. Pode não ter semelhança com a nossa, né? Porque as constituições, elas são construídas diante das experiências vividas, da cultura e de acesso à grande narrativa daquela territorialização, né? Então, é importante tomar cuidado com isso. Mas, como nós somos eurocêntricos, né? E a gente acaba praticamente nos espelhando geralmente naquilo que é vivido, e principalmente no discurso proclamado, na lei de outros países, principalmente Europa, né, a gente acaba se inspirando, sim, né, para construir algumas peças. Por exemplo, a nossa LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9394 de 96. Ela é uma inspiração fiel da LDB francesa. Um dia, nós tivemos aqui a 5692 de 71, que era uma LDB anterior à 9394 de 96. Esta LDB era inspirada no modelo alemão, né? E hoje, daqui a pouco, nós vamos ter, por exemplo, uma outra LDB, não se sabe quanto tempo vai durar essa, muito provavelmente a gente acabe se espelhando numa LDB americana, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, nós estamos assim com um mix, né? A educação aqui no Brasil é um mix do modelo francês, do modelo alemão e agora muito presente o modelo americano.
que é o envolvimento dessas tecnologias todas, né, de e-learning, ferramentas de gestão, que nascem no modelo americano. E o que é isso, pessoal? São inspirações, né, que o mundo globalizado vive e a gente acaba se inspirando e construindo o nosso modelo de políticas públicas, né, mais precisamente. Então, esse olhar para o mundo se faz pertinente e necessário, porque nós estamos vivendo um mundo globalizado, mas com as devidas precauções e cuidados com as territorializações por conta da garantia dos direitos civis, políticos e sociais que mudam, né, de uma territorialização para outra. É isso. Ótimo, obrigado. Imagina. Não querendo monopolizar aqui, que eu sei que os outros colegas também devem falar, claro, mas assim, uma coisa que me chamou a atenção também, que quanto à Constituição na Inglaterra, foi falado que ela não é escrita. Não. E ela se assegura aos princípios milenares, né? Há já mais de 800 anos. Mas assim, eu fico aqui pensando, ela não é escrita e o pessoal, o povo se segura pelos princípios. Mas qual é a garantia? Isso que me deixou na dúvida. Qual a garantia de eu não ter ela escrita? Na verdade, ela não existe um documento isolado chamado Constituição. Ela está escrita nas ações que se construíram ao longo da história britânica. Né? Então, por exemplo, foram tantos os processos que ocorreram a partir do Common Law, né, que esses precedentes geram a lei contemporânea. Entendeu? Então, ela está escrita por experiência vivida, não um documento simplesmente lá construído construído. Entendeu? Não há Entendi. um documento único que você pega da página 1 à página 3000 e diz, essa é a Constituição Britânica. Não, mas existe um escrito, sim, vivencial, que construiu os decretos, as monções, né, ao longo da experiência vivida. E essa experiência vivida e essas jurisprudências serviram para irradiar as constituições no mundo, né, e o substrato dos processos de decodificação da própria Constituição. Né? É essa a questão. Ficou mais claro agora, Reinaldo? Não. Excelente Ficou. essa Obrigado. Imagina. Obrigado. Vamos deixar agora um pouco o pessoal também falar. Obrigado. Mas fica à vontade. Foi excelente a sua contribuição. Opa, obrigado. Pessoal, mais alguém? Ô, professor, com Oi. licença. Sobre a fala do Reinaldo. O sistema político da Inglaterra, no meu ver, eu acho que seria impossível ser implantado no Brasil, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque ele se baseia nos costumes, não tem nenhuma constituição e eles não têm assim tanta corrupção como tem no Brasil, né? Porque eles valorizam muito, eles são incorruptíveis, né? Vamos dizer assim. As leis Isso são que muito eu estava rígidas, lendo. né? São muito rígidos, as leis são muito rígidas, né? Aqui no Brasil, o que acontece, Valdenite? Nós tivemos transições, né? Como nós somos colônia de Portugal, nós temos um momento de Brasil colônia, né? Então, nós seguimos um poder centralizado na corte, né? Na monarquia portuguesa. Né? Aí depois
nós tivemos um momento de transição do Brasil colônia para o Brasil império, né? Então, nós vivemos um período de centralidade na corte que aqui demandava o seu poder. Porém, a partir de uma crise, né, da própria aristocracia, o Brasil se viu na possibilidade de gritar independência, né, deixar de ser uma colônia. Né? Aí houve a independência do Brasil, ele deixa de ser colônia e vive, por um tempo, a questão do império. Porém, pelo que as pessoas aqui viviam, havia uma grande necessidade de que esse império ele não poderia mandar sozinho, né? E aí, por isso, tinha também lá o poderio clerical, né, da igreja, até que vem o Marquês de Pombal e expulsa os jesuítas daqui do Brasil, né, porque eles entendem que a igreja exercia um grande poder também e não havia uma conversa interessante naquele momento. Então, no momento em que os jesuítas eles são expulsos aqui do Brasil, né, pelo Marquês de Pombal, começa um movimento de militância social pela transição também do império para uma sociedade mais republicana. Então, nós deixamos de viver o império e passamos para um terceiro período, que foi o período da Primeira República. Né? Na Primeira República, a gente conseguia ainda ter escravo, a gente ainda tinha exploração, né? Até que a gente transita e vai construindo leis, né, baseadas nessa inspiração do mundo, né, na experiência do mundo, principalmente do velho mundo, né, eurocêntrico, e nós chegamos até o presente momento, que é a república que nós vivemos hoje. Né? Então, o que a gente percebe? Que pela história do Brasil, já não cabia mais a monarquia praticamente lá no período imperial, né? Já entrou em crise, porque nunca houve um diálogo ou uma monarquia pura. Né? Então, vocês vão perceber que em outros países da Europa, por exemplo, que se mantém a monarquia, essa monarquia é pura. Esses lugares nunca foram colônia de outros lugares. Então, é muito óbvio que aqui no Brasil nem há possibilidade de dialogicidade entre parlamento, né, e monarquia. Por que não há isso? Porque nós fomos colonizados, a gente não tem uma monarquia pura, como tem outros países que mantêm a monarquia até o presente momento. Tá bom, professor. É assim, eu não quero dizer assim que o nosso sistema político seja ruim. Não, eu entendi. Pelas pessoas que são colocadas, né, na administração do nosso país, podemos dizer assim. As pessoas, elas não se contentam só apenas com o poder. Elas querem dinheiro, né, no caso. Por isso que há corrupção. Eles não se candidatam com a intenção de ter aquele poder, só com a intenção de trazer o melhor para a população. É puramente particular, né? Pessoal, né? Interesse de uma minoria, né? Que se defende. É isso, um grupo, Excelente, né? Valdemite, é isso mesmo. Crianças, mais alguma posição? Alguém quer falar mais alguma coisa? Professor, eu queria só ver se eu entendi direito uma parte do Common Law. Pode falar, Jonas. Então, pelo que eu entendi, aconteceu um fato, e aí o juiz, ele toma como decisão, ele vai olhando
para ver se já aconteceu algum fato como esse, e se aconteceu, ele usa isso de exemplo como fundamento. Isso é chamado de precedente, certo? Isso mesmo. E aí, vamos supor que não tenha acontecido isso ainda. Ele toma a decisão dele e depois essa decisão que ele tomou pode ser Vira uma jurisprudência. isso pode ser virado um precedente, ser usado de exemplo num caso posterior. Com certeza, com certeza. Por isso que eu falei para vocês, Jonas, que quando vocês forem atuar, antes de começar a montar qualquer peça, vá atrás. O advogado ele tem que ser pesquisador. Pesquisa vários processos idênticos para vocês olharem quais foram as opções do discurso proclamado que aquele advogado que ganhou, obviamente, optou para poder montar a peça. Porque se você não fizer uma busca e verificar o que de fato é força coercitiva para o seu processo, você corre um sério risco de perder o processo. Se você fizer essa busca, esse share, né, essa pesquisa, e não conseguir achar nada semelhante, muito provavelmente você vai ser o responsável pela criação de uma jurisprudência. Ah, sim. Eu tenho mais uma dúvida. Interessante. É aí que está a evolução do direito. Ah, entendi. O direito, eu tenho mais uma dúvida depois. O direito, Jonas, ele é construído pela história vivida, né? Ele vai se construindo. As leis, elas vão ganhando corpo, forma, de acordo com a experienciação. O que é conhecimento experiencial? É um conhecimento que se constrói pela vivência, tá? Eu gostaria até que vocês usassem esse termo, conhecimento experiencial. É diferente de um conhecimento que não foi experimentado, né? Que é só um pensamento, né? Dentro das perspectivas que nasceram lá no Iluminismo, né? Nós chegamos à conclusão, na contemporaneidade, no momento atual, de que tudo que é vivido, experienciado, nós chamamos isso de compreensão. Quando não é vivido, experienciado, é só uma informação e aí fica no plano do entendimento. Então, quando vocês, advogados, pegarem uma situação e vocês consultarem apenas a Constituição, Código Penal, Código Civil, a lei pela lei, vocês estão simplesmente no plano do entendimento. A lei diz isso. Agora, quando vocês vão em cima de processos que já ocorreram e consulta, né, a experiência vivida por aqueles casos, vocês estão construindo um conhecimento experiencial. Então, vocês passam do entendimento e transcendem para a compreensão, que é muito diferente, né? Entender, eu diria que é uma obrigação técnica, né, de todos nós. Agora, a compreensão, ela precisa ser experienciada. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que falam assim, você conhece os Estados Unidos? Aí, se você foi até os Estados Unidos e vivenciou algumas experiências nos Estados Unidos, você pode dizer, eu conheço. Agora, se você só leu sobre os Estados Unidos, se você só assistiu filmes sobre os Estados Unidos, você pode ler a história dos Estados Unidos como um todo, né? Você pode entender muito de Estados Unidos, mas se você nunca foi até lá, você não conhece os Estados Unidos, você entende de Estados Unidos. Então, vocês perceberam a diferença de entendimento para compreensão? É a mesma coisa nas relações interpessoais. Se você, de repente, vai para a universidade, eu estou lá dando aula para vocês. No primeiro dia que eu cheguei lá, eu poderia falar, eu conheço os meus alunos? Não.
eu teria que dizer assim, eu entendo os meus alunos. Aí, nós vamos vivenciar experiências como essas que a gente tem vivenciado. No final do semestre, se alguém perguntar, professor Valderlei, você conhece os seus alunos? Aí eu posso dizer, eu conheço porque eu vivenciei experiências com cada um deles. Então, pessoal, é muito sério isso que eu estou falando, porque tem pessoas que vivem uma vida toda com alguém. Só que se estas pessoas não estiverem abertas para experienciar no seu cotidiano específico, experienciar de tudo, elas vão descobrir 20 anos depois que dormiu com o inimigo, porque elas achavam que conhecia e, na verdade, não experienciou nada, ficou no plano da fala, da informação e não da atitude, e percebem que viveu tanto tempo com alguém e não conheceu a pessoa. Simplesmente entendeu, mas conhecer não. Então, para conhecer, é importante dividir, socializar, vivenciar, né? Isso é muito importante. Então, hoje o que a gente percebe é que existem na sociedade muito entendimento, mas pouca compreensão, porque as pessoas têm uma dificuldade enorme de se colocar, por exemplo, no lugar das outras, né? Então, a gente pode até dizer, eu entendo o teu problema, mas você não pode dizer que conhece o problema, porque você não foi ali vivenciar tudo aquilo com ela. Então, gente, isso é muito sério, porque quando a gente olha para um mundo, outras pessoas, num momento como esse, por exemplo, passando fome, sem atendimento médico digno, essas desigualdades todas, e a gente não tem empatia, se nós não nos colocarmos no lugar do outro e, de repente, movimentarmos a atitude prática da nossa solidariedade, ficar só no plano da fala, nós não compreendemos tudo isso. A gente simplesmente está entendendo tudo isso. Mas então o que, que é? Compreender depende de experienciação, depende de dialogicidade, de troca, de respeito, né? De alteridade, que é o respeito pelo outro, e de fato fazer, não ficar só no plano. Vocês já perceberam que tem muitas pessoas que falam, né, muito bonito, mas a atitude da pessoa não prova o que ela está falando. Né? Eu sempre falo, eu te amo. Eu te amo é fácil de falar, mas para realmente perceber se a pessoa te ama ou não, você precisa ver a atitude delas. Então, acho que é melhor parar de falar eu te amo e fazer mais, né? Esse fazer é que prova o amor que a gente tem pelas pessoas. Não é o que a gente tem que ter fala. conexão, né? Tem que ter conexão. E o direito, pessoal, ele é assim também. Nós precisamos mergulhar naquilo que já ocorreu, naquilo que foi feito, né? Naquilo que foi evidenciado, experienciado. Isso dá corpo, forma para legitimar uma situação posterior. Né? Então, a jurisprudência, o precedente, é extremamente relevante e importante. Né? Como pesquisador, eu sou muito favorável à pesquisa de campo, não à pesquisa de gabinete. Né? Eu gosto de ir a campo, entrevistar, coletar dados lá, naquele espaço, e trazer isso para a cientificidade. Né? Quando a gente faz só um mergulho bibliográfico, nós não temos uma pesquisa de ordem qualitativa. É só uma pesquisa quantitativa. Eu penso que isso não é muito rico. Né? Por exemplo, a gente vê agora aí estatísticas, né, de quantos contaminados, quantos morreram. Tá, isso é uma pesquisa de gabinete, fria. Agora, se a gente vai a campo descobrir as causas e o porquê existem tantas pessoas contaminadas e tantas pessoas que estão morrendo, o teor dessa pesquisa é muito mais relevante do que simplesmente olhar dados estatísticos. Por quê? Porque foi experienciado, ele foi vivido, compreendido.
Então, eu sou muito mais a favor das subjetividades da humanidade do que da objetividade, né? Que é simplesmente olhar e quantificar, né? E o direito é uma ciência humana, social, que precisa ser visto por meio das subjetividades humanas, não apenas da objetividade da lei fria, nua e crua, né? Geralmente, o advogado que ganha é o advogado que consegue perceber as subjetividades das coisas e das pessoas. E o advogado que perde é aquele que simplesmente olha a lei pela lei, o artigo pelo artigo, o decreto pelo decreto. Ok, pessoal? Falei Tem que ir demais, na né? essência. Exatamente. Na vivência, né? No empirismo, na experiência. Então, é claro que vocês vão ser um tipo de advogado quando começar. Daqui 3 anos, 4, vocês vão ser melhores ainda. Daqui 10, 15 anos, mais intensamente nas melhorias vocês estarão. Por quê? Porque a experiência significa conhecimento, desde que cada um de vocês estejam abertos, de fato, para esse aprendizado. Então, não tem verdade absoluta e o aprendizado é eterno, né? Então, a cada momento, a gente precisa aprender que a gente não sabe nada, né? Que a gente precisa continuar aprendendo, o aprendizado ele é eterno, né? Então, isso é muito importante. Ok, pessoal? Mais alguém quer se posicionar? Ou podemos encerrar a aula? Vocês que mandam. Professor, só uma dúvida. Pois não. O senhor falou sobre o conhecimento experiencial, né? Que é aquele conhecimento que a gente adquire vivendo as situações, né? Tendo conhecimento de causa. Nesse caso, isso se aplicaria, por exemplo, não querendo tornar a aula um debate político, mas, por exemplo, as pessoas que viveram as situações da ditadura, do período ditatorial no Brasil, dificilmente serão a favor do que hoje as pessoas chamam, né, de AI-5, né, que seria aquele ato institucional 5, que seria com certeza. A volta dessa ditadura, né? Deus me livre. Eu, por exemplo, por ter empatia, né, se colocar no lugar do outro, né, quem passou por aquele momento e vivenciou aquilo, sabe que seria um grande retrocesso viver isso novamente, né? Então, e a própria ciência nos diz que os regimes totalitaristas, né, nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, ditadura militar aqui no Brasil, é comprovado cientificamente que não houve nada além de uma barbárie, de uma violência esmagadora ao humano. Nós não poderíamos correr o risco de que isso volte, né? Porque isso foi vivido, experienciado, né? E a perda em todos os sentidos foi muito grande, né? É uma destruição à democracia. Então é óbvio. Direito, né, professor? Totalmente. Por isso, Francine, que se criou na nossa Constituição a possibilidade de não vivermos isso novamente. Sim. Né? Muito, muito boa a sua observação. Obrigada, professor. Mais alguém, pessoal? Se todo mundo estiver satisfeito, podemos encerrar a aula. Posso só dar uma colocação, professor? Pode ser? Tudo bem? Eu acho que a Lilian ia falar alguma coisa, professor, mas ficou bem baixinha. Ai, coitada, eu também não ouvi. Ixi, ela saiu.
Caiu, né? Ai, meu Deus. Na próxima aula a gente fala com ela, para ela se Ótimo, posicionar. professor. Podemos encerrar, então? Por mim, sim. Então, pessoal, uma boa noite a todos, bom descanso. A aula demorou bastante hoje, espero que vocês tenham aproveitado. Demais. Né? E até a próxima. Até, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bom Um descanso. abraço a todos.